Sejam muito bem-vindos a mais um programa Finanças para Médicos. E aqui estou eu, Fabrício Mateus, médico, investidor e educador financeiro. E hoje, galerinha, a gente vai falar sobre mitos dos investimentos, tá certo? Só um instantinho enquanto eu arrumo aqui algumas coisinhas técnicas, tá? Mas já vamos indo enquanto o pessoal está chegando. E quando eu falo mitos, gente, eu falo no sentido de aprendizado, tá? São coisas que são pertinentes à nossa sabedoria para que a gente não faça merda, né? Para que a gente faça as coisas certas, ok? E por isso é tão importante você médico, você médica, ter ciência de tudo isso, tá certo? Sobre essas coisas as quais rondam o mundo dos investimentos e, de certa forma, até da medicina. Se você for forçar um pouco a barra, quando relacionar tudo isso, tá bom? Na medicina nós temos aquelas coisinhas padrões, né? Corticoide funciona para tudo. Não, não funciona para tudo, meus amigos. A gente sabe que não. Mas quem é profissional sabe que não, né? O leigo talvez pense de forma diferente. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em mitos, quando a gente fala em senso comum, em coisas que são reais ou falsas, em coisas que são embasadas de fato ou, na verdade, são apenas especulações. Então é isso que eu quero trazer para você, tá bom? Trazer para você sabedoria no sentido de que você possa distinguir a realidade, a verdade, daquilo que não passa de engodo, daquilo que não passa de senso comum, falácia, mito, tá? E por isso vamos lá, vamos começar. Então hoje eu vou falar de 5 em especial, tá certo? Vão ser 5 no total. E eu vou começar já com uma bem polêmica, uma polêmica bem grande, que nada mais é do que bolsa de valores é cassino. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. Eu já ouvi e eu já achei isso no passado, inclusive. Atrás, quando eu não investia em bolsa de valores, e as pessoas abordavam o assunto. Quando eu tinha liberdade, eu até falava, ou quando não, eu ficava quieto, mas eu ficava pensando: não vou colocar meu dinheiro nisso, porque é uma aposta, né? Cassino. No fim das contas, se eu quiser apostar, eu vou para Las Vegas, eu vou para um cassino de verdade, né? Não para bolsa de valores. E eu tinha isso muito forte dentro de mim. E eu não entendia o certo porque eu vi isso em algum lugar e é até louco, porque às vezes nós ouvimos coisas de pessoas às quais nós confiamos e tomamos aquilo como verdade. Só que se a gente para pensar, muitas vezes a gente aprende falsas verdades com pessoas que não dominam determinado assunto. E isso, gente, é um erro grotesco. É a mesma coisa que se a gente quisesse aprender medicina formal com raizeiro, né? Não desmerecendo a raizeiro, mas assim, medicina é medicina, tá? Você tem lá estudos científicos. Tá? Se você quer um estudo científico sobre uma erva, sobre alguma coisa, você vai ter um artigo, você vai ter metodologia para você ter um respaldo sobre aquela determinado tipo de escolha, medicamento, substância, seja lá o que for. E bolsa de valores é a mesma coisa. Por quê? Bolsa de valores nada mais é do que uma forma de agregar várias empresas, vários fundos que são diferentes entre si. Então não tenho como falar, não, é tudo aposta, é tudo cassino. Se eu nem analisei, é a mesma coisa que eu pegar tudo e enfiar no mesmo saco e falar, gente, todos os medicamentos são conspiratórios, a indústria farmacêutica, e a gente ouve isso de pessoas. Pessoas ignorantes no sentido de ter ignorância sobre determinado assunto. Né? Pessoas que às vezes não estudam, ou, como eu disse, tomam por autoridade quem não tem autoridade de fato naquilo. Tá? Então, bolsa, ser cassino, era algo que eu achava lá atrás, porque me foi dito por pessoas ruins financeiramente, pessoas que não tinham saúde financeira, mas que às vezes eu até dava credibilidade no sentido de outros assuntos. Às vezes a pessoa era muito boa, às vezes era um professor da escola, né, que era muito bom em determinada matéria, às vezes era um amigo que era muito brother seu, né, mas que quando você entrava a fundo na vida, no conhecimento da pessoa, você via que ela não tinha autoridade alguma naquilo. Porque ou ela não investia de fato, outro porque ou ela investiu e perdeu, mas não porque o negócio é cassino, porque ela não sabia o que ela estava fazendo.
entendeu? Ou porque ela viu alguém falando e replicou isso simplesmente. E aí essas coisas vão sendo replicadas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Médico, principalmente, você acaba lidando, nós acabamos lidando muito com isso. Na medicina de família, eu fiz residência em medicina de família. Trabalhei mais de 2 anos em unidade de saúde básica. E era muito comum, é muito comum, entrar paciente e o paciente falar sobre determinados assuntos com uma autoridade imensa. Não, porque o meu vizinho, entenda, quando ele fala vizinho, ele está falando de alguém que ele confia, porque ele tem uma relação, porque ele tem uma afinidade. Só que não quer dizer que, por ele ter uma relação boa com o vizinho, uma afinidade, um conhecimento, não quer dizer que esse vizinho é um médico formado, que ele entenda do assunto que está sendo abordado. Mas aí ele fala, não, porque o meu vizinho me ensinou um tratamento que é melhor que qualquer medicamento que o senhor está me prescrevendo. E aí você tem que ter tato nessas horas. Não, seu fulano, senhora fulana, veja bem. Tudo bem, seu vizinho provavelmente deve ser uma boa pessoa, deve ter boas intenções. Só que, né, contudo, entretanto, todavia, não é bem assim que funciona a coisa. Investimento é a mesma coisa. Por isso que eu falo, bolsa não é cassino, porque dentro da bolsa tem várias empresas. Empresas boas, empresas ruins, empresas mais ou menos, tá certo? E aí vai caber ao bom médico que investe saber analisar cada um desses ativos. Porque aí sim você vai fazer escolhas acertadas. Diferente de um jogo da roleta, de um jogo de dados ou de cartas dos quais você não tem um domínio ativo sobre aquilo, na bolsa de valores você tem. Você tem acesso a relatórios, acesso a balanço da empresa, acesso à opinião pública, entendeu? Então não tem como você ser enganado, sabe? É mais uma questão de lucidez do que emocional. Então, primeiro mito que cai por terra. Tira, se você tem um mínimo de desconfiança sobre isso na sua cabeça, que bolsa de valores de alguma forma é cassino, tira isso. Bolsa de valores só é cassino para quem não entende. Só é cassino para quem não sabe o que está fazendo. Porque aí sim, aí vira aposta. Porque se eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei onde estou colocando meu dinheiro, não conheço a empresa, não conheço o fundo, não sei analisar nada, bulhufas. Aí tudo bem. Para essa pessoa, acaba sendo cassino. Um cassino metafórico, não um cassino real. Tá certo? Dito isso, vamos para um segundo mito. E esse segundo eu considero ele até uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Porque eu vou até falar ele já. Investimento é o que vai te deixar rico. Na verdade, isso só se torna mito se aplicado ao curto e médio prazo, tá bom? No longo prazo, sim, o investimento te deixa rico. Mas é no longo prazo para quem trabalhou, estudou e aportou, tá bom? Aportou em investimento de valor de forma diversificada ao longo de bastante tempo. Porque caso contrário, não vai te deixar rico, tá certo? Entenda rico aqui como ter renda passiva suficiente para manter um bom padrão de vida. Tá? Não estou falando padrão de vida megalomaníaco, estou falando padrão de vida confortável. Você mora onde você quiser, viaja para onde você quiser. Aquela coisa toda que eu já falei nos programas anteriores, entendeu? Então, quando eu falo investimento não vai te deixar rico, justamente nesse sentido de, cara, você vai ter que trabalhar com alguma coisa. No caso, medicina, você é médico, você é médica. Então, médicos atendem, médicos fazem procedimentos, médicos possuem empregos, empreendem na medicina ou fora da medicina. Cada um vai ter o seu caminho financeiro, a sua fonte de renda. Dito isso, a partir do momento que você tem uma boa fonte de renda, porque é o que eu sempre oriento, cara, para de querer pagar de velocista. Médico não é velocista, que assim tem muita gente que faz uma carambada de dinheiro, mas não é sustentável. E o ruim é que entra em fator emocional e aí acaba gastando mais do que pode, ou entra num padrão de vida que é insustentável, e aí isso acaba não funcionando no longo prazo, porque você não vai querer regredir. É difícil você querer regredir. As pessoas regredem por necessidade. E como o médico acaba tendo mercado de trabalho, acaba tendo oportunidades financeiras, ele acaba se lotando cada vez mais, né? Ele acaba vendendo mais a hora dele. Então isso é complicado. É o que eu falo. Paladar não regride. Se você vai comer comida boa, toma muito cuidado para manter o padrão dessa comida, porque você vai sentir falta quando não tiver, ou se não puder.
Carro é a mesma coisa, moradia é a mesma coisa, viagem é a mesma coisa. O ser humano, depois que ele atinge determinado patamar, ele não quer descer um degrau. Ele não quer ir para trás, tá certo? Por quê? Porque ele já provou daquilo. Então, para todo mundo que tá, não sei em que momento você se encontra, o qual você se encontra, mas provavelmente dá para você subir um degrau, né? Dá para você ir para um outro patamar. A não sei que você já esteja enfiado em dívidas, o que dá para resolver também você pode sempre, por escolha, entenda, quando eu falo por escolha, manter-se um padrão abaixo, um degrau abaixo. Porque é isso que vai te permitir uma margem o suficiente para que você retire em vista de forma inteligente e esses investimentos vão te gerar renda passiva. E essa renda passiva torna-se cumulativa e no longo prazo ela aumenta. Ela aumenta porque você ganha bem, tá? Entendam, gente. Quando eu falo aqui do mito, investimento não deixa ninguém rico, é no curto e médio prazo. Ou quem não estuda, quem não sabe sobre. Essas pessoas não vão ficar ricas. Ele só é verdade sobre deixar rico para aquelas pessoas que trabalham, ganham bastante dinheiro, poupam parte significativa desse dinheiro, aprendem e investem, e aí sim, no longo prazo elas ficam ricas. Mas vocês entendem que, infelizmente, ainda hoje, isso é exceção, não é regra? Muito louco, né? Num país que médico, entre aspas, ganha muito bem, tá no 5%, 1%, eu acho, do topo financeiramente falando, se você pegar toda a população brasileira, médico e médica tá no topo. Você é o topo da cadeia alimentar das finanças, certo? E ainda assim você vai encontrar muita gente reclamando que ganha pouco, que ganha mal, que a vida tá difícil, que tem dívida, mas muito disso é por causa daquilo que eu falei. É um desequilíbrio de patamar entre ganho e gasto, entre potencial de ganho. Uma coisa que vocês têm que entender, que vocês têm que calcular, não é por plantão, não é por, se precisar de dinheiro, faço tal coisa. Não, gente. Parem de sacrificar a vida de vocês por dinheiro e por trabalho, tá? Essa é uma economia muito burra e que lá na frente ela se mostra algo muito frágil, tá certo? Então, se você é uma pessoa que você gosta de aproveitar, sei lá, o feriado do lado da sua família, o Natal, a virada do ano, não sei. É óbvio que tem períodos como a residência médica, tem períodos como o internato na medicina, tem certas ocasiões que nós não temos escolha. Mas chega determinado momento da vida que você tem controle. Você está sob o controle das coisas. Sobre o controle das coisas que tangem a seu respeito. Você pode até achar que não. Eu vejo muito isso em alguns colegas que reclamam de determinados empregos por anos, e não fazem nada a respeito. Não se demitem, não trocam, não buscam uma outra área, porque eles se acostumaram, porque eles se tornaram dependentes daquele dinheiro, porque eles não aplicaram conceitos basilares de finanças, reserva de emergência para se manter um ano. Porque, por exemplo, eu fiz isso, tá? Quem me conhece sabe que eu fiz isso. Se você tem um emprego que você não quer mais, ou que você acha que já deu, ou que você quer trocar, ou que você acha que não te paga tão bem, mas você não quer soltar o osso porque você tem contas a pagar, você está fazendo errado. Porque lá atrás você não formou aquilo que é basilar, aquela reservinha de emergência para te dar uma folga de 6 meses, um ano. Sei lá, você tinha férias, você não precisa nem trabalhar. Você só fica sem fazer nada. Só para reestabelecer o seu psicológico. Aí você volta, entendeu? Ou para estudar. Tá bom? Vou fazer uma pós-graduação, vou fazer uma subespecialização, vou fazer uma residência médica, tá certo? Tudo na vida do médico. O que eu percebo? Médicos que enriqueceram bastante, enriqueceram, o que eu falo é milhares, milhões de reais, né? É difícil ter médico bilionário, muito difícil médico bilionário, mas multimilionário eu conheço alguns, tá? E milionários vários. E o que acontece? Esses médicos, eles são bons estrategistas, tá? Eles não são gastadores, não costumam ser médicos que ostentam um estilo de vida ao qual eles não conseguem. Na verdade, é o contrário. Eles podem, na verdade, até têm um estilo de vida e que eles poderiam muito mais do que aquilo. Só que eles acabam aquém, por opção. Não porque eles são um pão duro. Porque também não faz sentido você trabalha bastante, se esforça bastante e você não aproveitar da vida. Aí também não faz sentido. Mas eu digo assim, de forma estratégica. Subindo um degrau de cada vez. E é aquilo. Eu posso subir 3 degraus, mas eu subo apenas um. Porque aqueles 2 ali, eu deixo
como uma reservinha de segurança para eu formar a minha carteira pagadora de dividendos, para eu formar ali o meu patrimônio, que de início é um patrimônio pequeno. De início eu não enxergo muita coisa, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou construindo. E isso vai ser muito bom para você que presta atenção nisso, para você que está ligado nisso, tá? Então, mito parcial, tá bom? Porque investimento não vai deixar a gente rico. O que deixa a gente rico é trabalho, tá? Isso aqui é um trabalho, o qual você vai poupar, redirecionar, economizar, investir. Aí sim você vai ficar rico, certo? Terceiro, esse aqui é um clássico, principalmente das pessoas mais velhas. Poupança é um excelente investimento. E é porque já foi no passado, tá bom? Até já foi em algum momento da vida aí do brasileiro, poupança já foi de fato um investimento. Só que hoje, não, tá? Ela pode até servir como uma parte da sua reserva de emergência, para você ter acesso rápido, você não está ligando para rentabilidade, sim para liquidez. Só que para investir como uma forma de gerar frutos, não aconselho. E sabe por que eu não aconselho? Porque mesmo que você olhe para sua conta poupança, deixei lá, eu tenho dinheiro na poupança, tá bom? Para falar que não tenho, não, eu tenho dinheiro na poupança. Mas, tô vendo lá, todo mês subiu, sei lá, R$ 400, R$ 500, não sei. Aquele dinheiro que ele subiu em números absolutos, ele não corresponde à veracidade do quanto ele consegue ser gasto na realidade, tá bom? Em poder de compra. Porque existem alguns índices que são realizados, né, que são mensurados de tempos em tempos, os quais eles mostram a desvalorização da moeda. E aí tem o juro real sobre aquilo, né? E o juro fake, e o que falso, né? E o que acontece? Uma coisa é eu ter um rendimento que ele seja bom sobre determinado número absoluto. Só que se esse rendimento não comporta os índices inflacionários, ele não me serve, tá bom? E é mais ou menos isso que acontece com qualquer dinheiro que você coloque na poupança, porque ele não acompanha, de certa forma, os índices inflacionários, ele acaba ficando abaixo. Ou seja, mesmo que veja o meu dinheiro subir, eu vejo lá um número, eu botei R$ 10.000, agora tenho 10.100, 10.101. Ainda assim, esse dinheiro como um todo, ele está perdendo valor. Ele não está sendo sustentável, ou seja, ele não está agindo como um investimento de fato, tá? Então, por isso que eu falo, é prudente o médico, a médica, tá ligado nisso, entender que existem esses padrões no mercado, tá bom? Porque a gente não entra em erro, a gente não pratica nenhum erro, tá certo? Tomar uma água para refrescar, né? Então é isso, gente. Lembrando, não estou falando que poupança não tem utilidade. Ela tem uma semi-utilidade ao deixar uma parcela da sua reserva de emergência ali dentro. Ok? Mas como investimento, não. Necas, negativo. Nada de investimento, tá? Quarto mito que eu considero que é muito importante que também ele vem um pouco da geração anterior, que é mais a geração dos nossos pais. E quando eu falo nossos pais, eu falo dessa geração dos 20 aos 30 e poucos anos. Tá bom? Que é contar com a aposentadoria. Não preciso investir, pois um dia vou me aposentar. E a aposentadoria vai ser o suficiente. Cara, isso não, eu não falo que é nem mito, isso é uma mentira. Sabe? É uma mentira. E eu falo isso de cara aberta para vocês. Porque pensa comigo, pensa comigo. E aqui eu falo das duas aposentadorias, tá? Tanto do governo, né, do governo estatal, quanto a privada. De certa forma, quando a gente põe essa carga de uma vida posterior, uma vida de aposentado sobre o Estado, ou quiçá sobre um órgão privado, você está terceirizando isso. E o custo de terceirizar seus investimentos, suas decisões, nesse nível é muito caro, tá bom? É muito caro. Por quê? Porque acaba sendo meio que uma pirâmide. Você já deve ter ouvido, né, aquela história do INSS e tudo mais, que conforme aumenta a expectativa de vida, eu preciso de mais gente na base para poder sustentar aqueles quais estão vivendo e vão precisar de dinheiro para se aposentar e viver. Entendeu? Então, é complicado.
É complicado você ter um sistema que não é sustentável. Ou que para ser sustentável, ele vai precisar que as pessoas se vão, né? Ou que elas não precisem do dinheiro. O que é muito mórbido se você pega de certo ponto. E por isso que o médico e a médica eles precisam não contar com a aposentadoria. Pode até ter. Ali, não é. É obrigatório o recolhimento. Não é do governo. Tá recolhendo porque é compulsório. Então, tem muito disso. Principalmente quando você trabalha para município, para o estado, para o país. Você vai ver, vão arrancar na fonte. Na fonte, tira aquela parcela ali. E tudo bem, não conte com isso. Não conte com isso. Por quê? Porque, cara, a aposentadoria, em termos gerais, vai chegar na época. Primeiro, que se chega na época e você vai ganhar esse dinheiro, ele não vai ser o suficiente para manter o seu padrão de vida, tá? Você vai precisar de um complemento. Então, mesmo que você tenha esse raciocínio de se aposentar e de viver com aquilo que provém da sua aposentadoria, não vai ser o suficiente. Nem um pouco, tá? Então, tira o cavalinho da chuva, achando que vai dar para sustentar uma vida boa com o dinheiro da aposentadoria. Não vai, tá? Não vai. Então, você vai precisar ter imóvel alugando, vai precisar ter investimento que gere dividendos, vai precisar ter propriedade para vender, não sei. Você vai precisar ter uma estratégia de investimento suficiente para quando você chegar mais na frente. Só que, cara, eu até falo para os meus alunos, tá? Lá no curso do Tratado do Médico que Investe, eu falo, não contem com aposentadoria. É um dinheiro que ele não tem que entrar na conta. Ah, mas Fabrício, eu recolho. Não, esquece, não conta. Você tem que contar com o seu patrimônio e a renda passiva advinda dele. É ela que vai te sustentar lá na frente. Ela e a sua força de trabalho. E a força de trabalho é como se fosse um gráfico em X, né? No começo, você tem muita força de trabalho e pouco dinheiro. E aí, conforme você vai diminuindo o ritmo, só que ganhando mais dinheiro, aquele patrimônio ele vai aumentando. E chega um ponto que há um cruzamento. No sentido de, cara, hoje eu consigo ganhar mais ou menos o que eu já recebo de dividendos. E aí é nesse ponto que você atinge aquilo que eu chamo de tranquilidade financeira. Não precisa trabalhar. É independência. No sentido financeiro da palavra. Você tem um padrão de vida o qual a sua renda passiva já paga ele. Tá certo? Então, tudo isso aqui são coisas que abrem a mente. E, gente, lembra que eu falei no início do programa, no início da live? Todas essas coisas, em algum momento na minha vida, eu já achava o contrário, tá? Por quê? Porque é o sistema ao qual nós estamos inseridos, são as pessoas às quais a gente convive, são os estímulos que nós temos. Então, são coisas erradas que vão sendo replicadas até que, de alguma forma, pareçam verdades e não são, tá? Então, eu vou até recapitular aqui. Bolsa ser cassino. No passado, eu já achei que bolsa era cassino. Eu já achei que só investir sem trabalhar ia me deixar rico. Eu já achei que poupança era muito bom, tá? E eu também já achei que eu podia contar com a aposentadoria, tá certo? E hoje eu não acho nada disso. Por quê? Porque eu cheguei no patamar de ter conhecimento, porque eu estudei, porque eu fui atrás, porque eu passei a investir. E aí é isso que eu quero que vocês tenham esse senso, né? Esse discernimento. Discernimento ele é muito importante para qualquer médico e para qualquer investidor. Você sabe quando você tem que elencar hipóteses diagnósticas, quando você tem que escolher o tratamento específico, você tem que ter um bom senso ali para bater o martelo. Você não vai fazer isso ai não, porque fulano disse, não, porque eu acho que. Não. Você vai pegar, vai fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico, se necessário, vai solicitar exames complementares. Para quê? Para que você forneça o máximo de segurança para aquele paciente. Você quer o bem daquele paciente. E quando eu converso isso com vocês, eu quero o bem financeiro dos médicos, porque uma coisa que eu acredito muito, que é total verdade, eu vejo muito médico trabalhando única e exclusivamente por dinheiro. Entendam, vamos fazer uma distinção aqui. Todo mundo trabalha em menor ou maior grau por dinheiro. Ponto. Só que quando você trabalha só no maior grau por dinheiro, é só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, seu trabalho ele acaba sendo comprometido. Porque você passa a pegar empregos que você não gosta, lugares que não te dão suporte, você pega plantão mais do que você aguenta, e aí, desculpa, as merdas começam a acontecer, tá certo?
E quando os médicos têm consciência financeira, quando os médicos estão bem de grana, eles não fazem isso. Então, médico bem financeiramente é um médico que atende melhor o seu paciente. Ponto. Então, entenda isso. Isso aqui, de certa forma, é até um trabalho social em última instância. Porque se eu tenho mais médicos que estão se educando financeiramente, que estão ganhando mais, que estão investindo dinheiro e por isso estão deixando de pegar excesso de trabalho, estão deixando de pegar múltiplos vínculos ou lugares que, enfim, são inóspitos. Aí, meus amigos, aí a gente passa até a ver mudança em algumas partes da saúde. Isso é maravilhoso, certo? E, bom, eu prometi para vocês 5 mitos, né? E eu falei 4. E agora eu vou pro grande finale, o último, que ele foi um que, de todos esses, era o que eu mais achava, tá bom? Era o que eu mais achava, que é até soberba da minha parte. Dá para aprender tudo sozinho. Esse é um grandíssimo mito, tanto da medicina quanto das finanças. Não dá para aprender tudo sozinho. Você vai precisar de professores, você vai precisar de prática, tá certo? Então é muito complicado você achar que de certa forma as coisas vão vir com conhecimento único e exclusivo seu, tá certo? Vamos ver aqui, alguém mandou uma pergunta. Ó, um rapaz mandou uma pergunta aqui não sei se foi no YouTube ou no Facebook, mas ó, eu vou estar respondendo depois essas perguntas mais específicas, que aqui eu tô falando sobre os mitos dos investimentos. Perguntou sobre a Tesla. É até um quadro que eu vou fazer depois, gente. Mais pra frente, eu vou pegar ações, vou pegar empresas e vou destrinchar o balanço, o futuro de cada uma. Até porque eu preciso estudar sobre a empresa. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dar uma opinião aleatória, a não ser que eu já tenha estudado previamente. Mas essa específica ele perguntou da Tesla, tá? O que você acha de investir nas ações da Tesla, que está tentando fazer carros biodegradáveis com maior potencial para desistir de usar gasolina? Ah, tá. Vou fazer um comentário rapidinho aqui sobre. É fato que no andar da carruagem, combustíveis fósseis eles vão sair de cena em algum momento, tá certo? Vão sair de cena. E o mundo ele está sendo preparado para carro elétrico, para eletricidade. E o que acontece? Você pode pegar e fazer parte disso, em menor ou maior grau, tá bom? Eu não olhei os indicadores da Tesla para saber se as ações estão caras ou tão baratas. Eu não sei ao certo o preço por agora. Eu não invisto em Tesla atualmente, mas é uma empresa que está no meu radar, sim, tá? Para entrar na minha carteira, provavelmente. E para o longo prazo eu vislumbro ter participação em todas essas empresas, principalmente de tecnologia. Quando você pega ali a Meta, né, que é a antiga Facebook, a própria Tesla, e você aporta nelas, que são empresas que hoje a gente pode até considerar que é um certo monopólio do mercado, quando você vai pegar os percentis. Só que em contrapartida, os preços eles acabam estando um pouquinho esticados, tá bom? Porque quando você compara lucro, quando você compara a caixa da empresa e tudo isso, e você pega o preço do ativo, parece não ser um bom negócio. Parece, só parece. Mas quando você pega e olha empresas de tecnologia, os múltiplos acabam sendo maiores, mais toleráveis, no sentido de, pô, às vezes esse pagar mais caro se mostra lucrativo no longo prazo. Entendeu? Então, assim, falando do setor excelente, tá? Vislumbra o futuro, é só questão de longo prazo. Se você olhar para o longo prazo, tudo que tange tecnologia, tudo que tange agredir menos o meio ambiente vai ser botado em pauta, e as empresas que já estão em destaque hoje vão fazer muito mais sentido mais para frente. Então, tá exposto em menor ou maior grau é válido, acho válido. Lembrando, não estou indicando investimento aqui, até porque eu não fiz uma análise mais aprofundada, tá certo? Principalmente sobre a Tesla aí. Só para deixar claro, a empresa que está no radar, mas que eu ainda não investi, beleza? E mais para frente vai rolar conteúdo específico de empresa. Agora voltando aqui, gente, para o último mito, tá? Que eu considero sobre investimentos que todo médico precisa saber. Não dá para aprender tudo sozinho, tá? Não dá, de fato não dá. Você vai precisar de um mentor, de um professor, você vai precisar de livros. Por quê? Porque quando você aprende a fazer uma cirurgia, quando você aprende a prescrever um medicamento, você teve um conhecimento prévio que te embasou, te deu confiança para aquela tomada de decisão.
tá? Eu não posso chegar para vocês e simplesmente vomitar um monte de assunto aqui que eu não tenho domínio algum, que eu não estudei, tá? E achar que vai estar tudo bem, porque não vai estar tudo bem. Eu tenho que ter um conhecimento teórico prévio, eu tenho que ter aplicabilidade, porque aí eu posso ensinar da mesma forma que quem quer aprender dificilmente, tá? Eu não vou falar que não existem, mas provavelmente deve ter exceção ou outra. Se você pegar um Warren Buffett, e até o Warren Buffett teve mentores, caras bilionários do mercado, esses caras aprenderam com alguém, tá certo? Antes deles colocarem em prática, eles buscaram algum tipo de conhecimento, alguma bibliografia, tá bom? Algum curso, alguém que desse uma luz e que falasse, olha só, os princípios são esses. E a pessoa, os princípios são esses. E a partir desses princípios, a pessoa passa a derivar um conhecimento o qual ela aplica na prática, entendeu? Então é mais ou menos isso. Você adquire esse conhecimento, você busca ali o aporte teórico suficiente para que você coloque o conhecimento em prática com o seu dinheiro e não com o dos outros, tá bom? E aí você passa a ver os resultados na sua vida, tá? Então por isso que eu falo, gente, dá para aprender tudo sozinho? Eu seria médico sem professores? De forma alguma. Se hoje eu sou médico, é porque eu tive vários professores, desde as matérias mais básicas, tá bom? Desde o professor lá atrás que me ensinou o nome de cada ossinho do corpo humano, de cada músculo, de cada coisinha, até o professor lá na frente que me mostrava na prática como que fechava-se um diagnóstico, com que tipo de tratamento, como que eu ia escolher e decidir por qual tratamento ou não, entendeu? Então, não pensem em vocês que eu vou chegar hoje aqui e vou falar, não, porque eu ouvi dizer que o negócio agora é comprar Bitcoin. E aí você vai por conta e compra Bitcoin. E aí você se ferra, porque você não sabia que, pela análise técnica, ele estava num triângulo de alta e de repente mostrou-se que já estava num direcionamento de baixa e os indicadores fundamentalistas estavam mostrando que o momento da criptomoeda, por causa da emissão de dólar. E aí, por você não ter um conhecimento, não ter um respaldo, você entra numa cilada e aí você perde dinheiro, você se assusta, porque você não sabia porque que você estava botando dinheiro naquilo, e aí você vende e sai no prejuízo. Isso é muito nocivo, tá? Isso é extremamente nocivo, tá? Gente, por hoje vai ser isso, eu já falei aí sobre os 5. Lembrando, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando, depois vai ser editado, vai ficar em podcast, tá bom? No formato de podcast no Spotify. Você vai poder escutar, tá bom? Às vezes o pessoal viu só o começo ou só o final. Mas só para recapitular. 5 mitos sobre investimentos que todo médico precisa saber. Mito número 1, bolsa é cassino? Não, bolsa não é cassino. Tá? A gente viu que bolsa é um agregado de empresas, de fundos, os quais podem ser bons ou não, passando uma análise, tá certo? Investimento deixa a gente rico? Mito. O que te deixa rico é o seu trabalho e você saber poupar e investir parte daquele dinheiro de forma inteligente e estratégica. Isso sim te deixa rico. Então, o investimento ele te deixa rico no longo prazo, mas não sempre, só se você tem conhecimento. Poupança é um excelente investimento? Não, já foi no passado, tá? Hoje não mais. Serve como uma pequena estratégia para pôr uma parcela da sua reserva de emergência. Ponto. Tá bom? Não precisa investir, pois conto com a aposentadoria. Também não. Aposentadoria é uma merda. Esquece a aposentadoria. Não conta com a aposentadoria. Conta com você formar o seu pé de meia, construir o seu patrimônio e viver da sua renda passiva. Esquece. Tira essa palavra da sua cabeça. Aposentar-se, aposentar-se. Esquece ela. Tá bom? E por último, dá para aprender tudo sozinho. Cara, não dá. Simplesmente não dá, porque senão você não estava ouvindo ou assistindo isso. Tá? Em algum momento eu também consumi conteúdo, li livros. Eu não vou nem virar a câmera aqui, que senão vai cair as coisas. Tem 2 câmeras filmando. Mas eu tenho 2 prateleiras cheias de livros de medicina e de finanças. Tá? Tenho tratados tanto médico quanto de investimentos. E por quê? Porque eu não ia conseguir sem bibliografia, sem direcionamento, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se vocês tiverem sugestão de temas, dúvidas, é só me mandar nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, tá certo? Pessoal que mandou sugestão de tema, eu já fiz alguns, eu tenho que responder, eu tenho que dar um feedback para vocês, fiquei devendo, mas eu vou dar também. E por hoje é isso, tá bom? Daí amanhã que dia que é amanhã? Vamos ver aqui. É sexta-feira.
Talvez role mais um programa amanhã, viu? Não tava na agenda. Mas eu posso fazer. Se eu arrumar um tema bacana aqui, se alguém me mandar um tema top aí no inbox, eu faço um amanhã, viu? Então é isso, galerinha. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.